nome é Beatriz Yuki, e eu tenho a honra de estar aqui com mulheres com histórias tão inspiradoras, de luta, de criatividade, de conquistas. E esse bate-papo faz parte das ações da CONACAT em homenagem a março, que é o mês das mulheres. Além de hoje, a gente vai ter outras duas rodas de conversa, uma sobre as mulheres na carreira de segurança pública e uma outra das mulheres na política e também nos movimentos sindicais. Então, não deixem de acompanhar por aqui. Eu quero saudar e agradecer a Mariana Cury, coordenadora processual do TCM de São Paulo, a Liliane Ferreira da Silva, que é analista de infraestrutura e assessora técnica do Departamento de Coordenação do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, a Vera Carrion, que é servidora aposentada do TCM de São Paulo e membro da Asticom, e a Marta Celestino, que ela é bacharel em Administração e Finanças e CEO da Ebony English, que é uma escola de inglês com cultura africana. Sejam todas muito bem-vindas. Acho que agora o pessoal já consegue ter uma ideia aí da conversa que a gente vai ter hoje. Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. Agradeço a CONACAT pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês, com tantas mulheres aí que com certeza vão poder inspirar bastante a gente e bastante pessoal que está assistindo. Obrigada, Bia. Eu quero agradecer a CONACAT pelo convite e dizer que esse espaço, né, a CONACAT abrir esse espaço é uma iniciativa maravilhosa para que nós possamos trazer as nossas experiências, né, trazer a nossa vivência e dividir isso com outras mulheres tão inspiradoras quanto as que estão aqui. Vera? Eu quero agradecer também ao convite. Obrigada, Bia. Agradecer a CONACAT. É sempre um prazer a gente poder expressar, né, tudo que tem de grande no fato de ser mulher e a nossa luta, né? Agradeço. Eu também quero agradecer pelo espaço de fala. Eu acho que é sempre importante a gente aproveitar esses meses, esses marcos que tem na nossa sociedade para falar de alguns assuntos e falar sobre ser mulher nessa sociedade. Eu acho que está sempre em pauta, né? A gente tem sempre uma novidade, inclusive. Então, quero agradecer muito esse espaço de fala. O lugar da mulher é onde ela quiser. Eu adoro essa afirmação e eu acho que ela tem tudo a ver com as nossas convidadas. Todas que estão aqui já enfrentaram ou enfrentam algum tipo de preconceito ou resistência nas profissões que elas escolheram. Então, eu quero começar com a Mariana. A Mariana ela é servidora do TCM de São Paulo há 14 anos. E em 2017, quando o Tribunal de Contas começou a implantação do processo eletrônico, a Mariana tomou a frente, fez parte dessa equipe da transformação digital, né, do órgão, e foi um baita desafio. Então, eu queria perguntar, Mariana, se em algum momento desse processo, ou até da sua carreira, você sentiu que algum superior ou algum colega que estava fazendo um teste desacreditava um pouco da sua capacidade ou tentou dificultar de alguma forma a sua atuação? Tá, Bia. É uma pergunta bem interessante, né? Porque ela parece simples, porque no dia a dia as minúcias elas são muito consideradas, né? O que acontece? Na forma geral, eu fui chamada para fazer parte da implantação do processo eletrônico exatamente pela capacidade, pela minha capacidade. Foi um reconhecimento do trabalho que eu estava fazendo na supervisão da unidade técnica de protocolo. E, portanto, aí sim eu fui escolhida para fazer parte da implantação do processo eletrônico. Mas nas minúcias do dia a dia que a gente percebe como as resistências acontecem, né? O discurso, a narrativa, ela é uma, e no dia a dia a coisa ela prossegue de forma diferente. Então, quando você faz uma crítica ou quando você faz uma sugestão de melhoria,
você percebe que a coisa ali, ela é tida, né? Olha lá, mais uma vez ela está reclamando, nunca está bom nada para ela. E claro que não, é sempre uma crítica, é uma evolução, né? É necessário a gente fazer a crítica sobre o que a gente está fazendo até para poder evoluir. Então, sim, por muitas vezes eu fui tida como a bocuda, né? A que não fala, a que reclama, e isso nos faz pensar, e é óbvio que a gente pensa nesse lugar, será que se fosse alguém do gênero masculino, um homem falando, será que ia ter essa visão, né, até de questionar a sua crítica, de querer saber se realmente será que o que ela está criticando é a verdade? Então, sim, tem algumas formas que as coisas são faladas e expressadas, que você sente isso no dia a dia. Então, com certeza, as meninas também vão ter algumas histórias dessa para contar, em diversas reuniões que você participa, brincadeirinhas que você escuta, que você fala, né, de novo, tá bom. E é claro, a gente já está acostumada com isso. Se isso é bom ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas de certa forma a gente está acostumada e sabe a forma de lidar. Mas que é algo completamente desagradável, isso a gente não pode negar. Legal. Eu costumo dizer que ser mulher não é simples, e que ser mulher e negra pode ser ainda mais desafiador no nosso país tão desigual. A Marta, ela é autora da websérie Diaspora Connections e já se apresentou no TEDx em 2019 falando sobre a vanguarda oculta na diáspora negra. Marta, a gente falou sobre a mulher, né, em carreiras diversas, e eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão da mulher no ambiente corporativo, que é muito competitivo, né? Eu acho que talvez no serviço público a gente ainda consiga ter provas, enfim, uma maneira mais equilibrada de conseguir crescer dentro da profissão, de conquistar reconhecimento. Eu queria ouvir um pouco a sua experiência, né, de ambiente corporativo e a mulher, se existe esse equilíbrio ou como que isso funciona. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na verdade, eu comecei um pouco antes, mas eu só pude tirar a carteira de trabalho e trabalhar, né, formalmente com 14 anos. Então, hoje, eu olhando para trás, eu consigo entender o incômodo que eu gerava onde eu passava. Por quê? Eu não tive figura masculina em casa. Então, para mim, homem, não fazia a menor diferença. E eu sempre fui muito curiosa. Ontem mesmo eu troquei a tela do celular do meu filho. Todo mundo tá falando, como assim tua mãe arrumou seu celular? Mas esse tipo de coisa que eu faço até hoje é o que eu faço desde sempre. Então, assim, eu operei telex, na época que existia telex, vocês nem sabem o que é isso. Quando começou fax, Dona Vera sabe, né, Dona Vera? Quando começou fax, eu também. E eu sempre falei inglês. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu era a menina da tecnologia, porque eu comecei a trabalhar sempre, então, chama a Martinha lá que ela sabe, chama a Marta lá que ela sabe. Isso gerava um incômodo terrível. E aí foi passando, fui crescendo, fui estudando, fui indo para empresas maiores, eu sempre tive, assim, eu digo que eu tenho muito axé com emprego, sempre tive, trabalhei em multinacionais e tal, e era terrível. E eu não conseguia entender por que eu nunca estava pronta, porque, assim, a ponto da equipe falar, gente, mas por que ela não está sendo promovida, por que ela não está recebendo aumento? Porque eu era essa bocuda, porque eu achava que eu podia falar com o diretor. Eu posso, mas assim, igual fala com todo mundo, afinal de contas, ele é meu colega de trabalho. Na minha cabeça, a hierarquia ela existe para organizar as coisas, mas não porque uma pessoa é melhor do que a outra. Então, claro, eu acredito que em algum momento eu tenha sido imatura e falado alguma coisa que talvez pudesse ter falado de outro jeito, mas nada justifica a quantidade de opressão que eu vivi nesses ambientes, né? De você não poder falar nada. Teve um chefe que falou para mim: você não reclama nada aqui, porque você sabe que você tem o dom da palavra e você vai influenciar as pessoas. Não faça isso. Simples assim. Então, é muito competitivo, sim. Eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos, que foi engenharia, que foi, na época, era comercial de vendas de produtos plásticos, tipo polietileno, essas coisas que é bem coisa de homem. Depois eu fui para a Telecom. Telecom aliviou um pouco, porque era uma empresa que tinha sido recentemente privatizada e estava passando por alguns processos, então
o pessoal era concursado, tinha mulher, tinha mais negros, era muito mais diverso, mas houve opressão também. Agora, antes disso, minha filha, para você se impor num ambiente desse, há 20, 25 anos atrás, eu, uma menina, com 20 anos, magrinha, meu cabelo de trança natural, o pessoal falava, por que você não corta seu cabelo bem curtinho? Esse tipo de coisa, né? Então, assim, filha de mãe solteira, a minha mãe era empregada doméstica, então aquelas pessoas não entendiam por que eu era tão boa no Excel, por que eu era tão boa em tantas coisas, não entendiam o que era aquilo, era uma aberração. Então, realmente, eu me mantive nesses ambientes, e a minha sanidade mental saiu boa, porque eu devo ter alguma coisa realmente dentro de mim que me sustenta, porque não é simples, não. Acho que é a força da mulher, né? E é tão interessante, você usou uma palavra que é eu gerava um incômodo. Talvez a Marta também sinta um pouco isso, né? Que talvez em algum momento ali ela gere um incômodo. Queria ouvir isso de você. Hoje em dia, bom, vou fazer 46 anos, então, de fato, algumas coisas eu sou assim, né? Quem me conhece sabe como eu gosto de trabalhar em equipe, como quem está comigo, eu gosto dessa igualdade, dividir. Para mim não é problemático. Mas nesses ambientes corporativos tem essa competição que você falou. Então, assim, eu não entendia por que eu não podia sair da minha mesa, por exemplo, para ajudar meu colega que não sabia fazer um gráfico em Excel. E eu sabia, eu tinha facilidade. Mas o gerente se incomodava com isso. Né? Então se incomodavam porque eu conseguia fazer o meu, ajudar os outros, entregar bem, pegar 2 horas e meia de fretado todo dia, chegar lá maquiada, com o cabelo arrumado, meu filho estava em casa com a minha mãe e eu não chegava reclamando. Tinha gente que falava, mas tu não reclama. O que acontece que você sai lá de Itaquera, vem aqui para o Morumbi e você não chega para baixo? Você não tá para baixo. Então hoje eu olho para trás e eu vejo que eu gerava um incômodo. E aí aquilo muitas vezes ia se dissipando. Mas quando eu era mais jovem era mais ainda, porque eram homens na área de engenharia. Teve gente que chegou a perguntar: "Mas quem que é essa pessoa? Quem que é essa menina? Por que ela tá falando?" Porque eu estava falando: "Não, mas se fizer assim, né, você dá uma sugestão de melhoria, a pessoa fala: "Mas o que ela acha que ela é?" E aí é o racismo junto com o machismo. Porque eu era uma menina muito jovem, magrinha, né, dando opinião para aquelas pessoas que tinham graduado, que tinham dinheiro, que não tinham pouco dinheiro. A gente está falando de um setor que há 30 anos atrás quase era um setor onde rodava muito dinheiro, eram bilhões de reais, e nem se falava essa cifra naquele momento, homens muito acostumados a mandar, e eu não abaixava a cabeça, mas não porque eu estava me portando mal, é porque eu achava que a gente estava trabalhando junto, e ok, qual o problema de eu olhar na sua cara e falar o que eu estou pensando? O que eu estou propondo, né? Então era um ambiente muito hostil, e aí o que acontece? E esse tom de voz, né? Esse tom de voz é o que incomoda as pessoas, porque é isso. Tinha gente que falava, mas você tem muita propriedade no que você fala. E aí você ameaça essas pessoas que estão competindo para crescer, para galgar, né? Eu não consegui entender. Hoje eu entendo um pouco, né? Talvez se fosse hoje eu teria lidado com isso de outra forma, não sei. Mas eu acho que o ambiente de trabalho, nesses ambientes corporativos, eles tendem a podar pessoas muito criativas, pessoas que têm muito para contribuir, muito para somar, que trazem ideias novas. Eu estou falando como mulher, mas a gente sabe que as interseccionalidades, né, são permeadas por essa espécie de opressão velada. Porque é isso, você não pode falar, você não pode... O jeito que você veste, né, o jeito que você... Ah, posso falar tal coisa? A pessoa fala... Ai, porque muitas vezes põe o ego do seu chefe para baixo. Né? Então, de fato, eu vejo que eu gerava esse incômodo, se é que eu não gero até hoje, mas vejo que eu gerava esse incômodo e como esses ambientes são nocivos para que você se sinta capaz de produzir. Porque as pessoas dizem tanto que você está extrapolando, mas você está sendo só o que você é, que você começa a achar, será que eu sou boa profissional? Eu precisei que outro gerente chegasse e falasse, escuta, mas você tocou esse processo orçamentário aqui todo sozinha, você não quer vir para a minha equipe? Você trabalha muito bem. Eu precisei que esse cara me chamasse a atenção de como eu estava ali adormecida, me questionando, será que eu era boa no que eu fazia? Porque uma outra pessoa se incomodava com a minha negritude, que eu falo que é a minha pretulância, né? Com a minha pretulância de estar naquele ambiente e chegar ali todo dia de salto alto, naquele tempo, maquiada, e não estava nunca chorando, nunca para baixo, por mais que ele me pusesse para baixo. Entendi.
E Vera, eu queria ouvir um pouco dessa questão também dos negros no serviço público e queria fazer uma ponte com a Mariana, se vocês acham que no serviço público a gente já caminhou um pouco mais nessa questão da igualdade de oportunidades de homens e mulheres. O que você pensa sobre isso, Vera? Olha, eu acho que no serviço público o acesso à carreira, assim, ao início da carreira, quando você entra no serviço público, eu acho que tem essa facilidade, porque ali, né, você presta um concurso, então não tem, teoricamente, não tem preconceito. Então, é por isso que você vê tantas pessoas negras no serviço público. Porém, durante a carreira, aí essa facilidade já desaparece, porque mesmo comprovada a capacidade da pessoa, alguns cargos têm que ter uma indicação, né? Então, aí entra o machismo e o preconceito. Quando eu entrei no tribunal, há 30 anos atrás, para você ter uma ideia, não podia usar calça comprida. Então, a gente era obrigada a trabalhar de saia. Não podia usar mini saia. Então, o machismo já está estruturado de cara, né? Aí, também, depois, na hora de indicações para cargos de chefia, é difícil. A maioria é de homens, né? A pessoa assim tem que ter muita capacidade mesmo. A mulher tem que ter muita capacidade para conseguir passar, se estiver competindo com o homem, para ser escolhida, né? Então assim, a pessoa tem que ter algum destaque. Eu tive muita dificuldade na minha carreira. No começo, quando eu entrei no tribunal, eu tinha filhos pequenos, eu estava grávida, na verdade. Aí eu apareceu uma vaga na creche, então eu fui trabalhar na creche para acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu fiquei lá 10 anos, e quando eu quis retomar minha carreira no tribunal, eu fui barrada, foi difícil, foi muito difícil. Aí eu consegui, assim, de um jeito, ir e fui para um setor que o chefe nem olhava na minha cara, eu era um objeto que estava lá. Mas eu tinha um amigo, um caso parecido com o da Marta, que ele era pai de uma criança da creche e que fez um curso comigo quando estava implantando ISO 9000 no tribunal. E aí, quando ele me viu lá, ele falou, não, você não vai ficar aqui, você vai trabalhar comigo. E aí foi quando eu comecei. E ele falou assim, a gente vai cuidar da sua carreira, mas, o cara ficou doente e morreu, né? Ficou com câncer e morreu. Aí acabou ali a missa, eu vou ter que andar sozinha mesmo, né? E foi difícil. Eu tive chefia que quando eu estava na comissão de licitações, tinha um curso para fazer em Belo Horizonte e o secretário falou, mas ela tem capacidade para fazer esse curso? Ora, se eu estou ali, né, prestei um concurso, passei, né? Por que eu não ia ter capacidade? Só porque era mulher, só porque era negra, né? Foi difícil. E eu acho assim, hoje ainda, os cargos de maior destaque são de homens. No tribunal mesmo, que é o mundo que eu vivi no serviço público, eu não contei, mas eu tenho certeza que tem mais coordenadores do que coordenadoras. A Mariana, que está lá, deve saber. E nos cargos de secretaria ou o cargo máximo, que é o de conselheiro, não tem uma mulher, não tem. Nunca teve. O tribunal tem 50 anos, 52, acho, 51, 52. Nunca teve uma conselheira. Existiu conselheira substituta, mas substituta passa no máximo um mês no cargo e não toma grandes decisões. Mas, efetivamente, uma conselheira nunca teve. Eu acho que ainda é grande o machismo ainda é forte. Sim, bem isso, Mariana. Eu vou completar um pouquinho a fala da Vera.
Eu acho que, assim, em comparação, talvez, à iniciativa privada, sim, talvez a gente tenha mais acesso a cargos e a conseguir cargos no serviço público por conta da dinâmica que é diferente, né, as pessoas ficam por muito tempo no serviço público, então é mais fácil você acessar um cargo ou outro a depender do tempo que você fica prestando o serviço no serviço público. Mas ainda, como a Vera falou, ainda a gente vê muitas dificuldades, a gente vê poucos cargos altos, vamos dizer assim, né, mais da alta administração, ocupados por mulher. Claro que uma ou outra sempre existe, ainda bem que existe, né? Mas a gente vê essa dificuldade e, como a Vera bem citou, no nosso tribunal nunca tivemos uma conselheira mulher, diferente do Tribunal de Contas do Estado, que tem a representação feminina, né, no cargo máximo, e no nosso caso não teve essa... Eu não consigo nem lembrar, assim, de cabeça, até de secretárias, talvez uma ou outra que possa ter ocupado. Então, assim, em comparação à iniciativa privada, acho que sim, a gente tem uma facilidade. Eu tenho um pouco de medo de falar isso, uma facilidade, porque não chega a ser uma facilidade, a gente tem mais acesso, talvez, tá? Quando eu assumi a coordenadoria, quando eu assumi a supervisão, como a Marta falou, eu também entrei muito cedo no tribunal, eu entrei com 19 anos no tribunal, o meu primeiro emprego, e estou lá até hoje. E aí essas pequenas coisas da sociedade, essas pequenas mazelas da sociedade, a gente vai descobrindo também com a experiência, com o dia a dia, com a vivência. Então, eu acho que é um desafio grande, que a gente tem um caminho muito longo para trilhar também dentro do serviço público, de forma a estabelecer que, sim, as mulheres são capazes de gerir equipes, e é claro que eu não sou imparcial quando eu falo isso, mas eu diria que tem até uma capacidade, porque a gente se preocupa muito com o lado humano, e muitas vezes a gente não vê essa mesma preocupação quando os cargos estão ocupados pela figura masculina. Então, assim, para cargos de gestão, eu conheço muitas mulheres que poderiam estar ocupando e que estariam fazendo um papel brilhante à frente da equipe. Eu gostaria de fazer uma colocação em relação a esse assunto, que no caso das pastas de infraestrutura, seja infraestrutura energética, de mineração ou viária, né, como é o caso do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Infraestrutura propriamente, essa questão do acesso das mulheres a posições mais altas na hierarquia é pouco para o que tem de mulher competente nesses ministérios, né? Por exemplo, no antigo Ministério dos Transportes, né, que depois juntou com outras pastas e virou o MINFRA hoje, só teve uma mulher ministra, por exemplo, né? Então, assim, é uma área onde as mulheres ainda têm muito a conquistar, né? E, assim, independe da competência, porque tem muitas mulheres extremamente competentes, tá? Mulheres com mestrado, doutorado, com bastante tempo de experiência, mas que essa competência não é suficiente para que elas sejam consideradas na hora de escolha, né, de quem vai ocupar essas posições, infelizmente. E aproveitando que a Liliane já está com a palavra, eu queria contar que se a gente está falando de espaço, né? Então, vocês imaginem ela, que é a única mulher no setor, só tem ela de mulher, o resto são todos homens, e que durante a faculdade ela também teve só professores homens e bem machistas. Ela compartilhou comigo algumas questões que eu queria que ela dividisse com vocês sobre essas provocações, sobre esses testes e de como a formação dela foi essencial para que hoje ela ocupe o cargo que ela está e consiga lidar com essa questão de tantos homens e só ela de mulher ali dentro do setor. Pois é, Beatriz. Então, eu fiz geologia, né? E lá em 2002 era um curso extremamente masculino, né? Onde a maior parte dos alunos eram homens, eram poucas mulheres, né? E a dinâmica da atividade do curso também era uma dinâmica muito dura,
para a mulher, inclusive, né? Nós tínhamos atividades de campo muito pesadas, passávamos 20 dias no mato fazendo trabalho de campo, e nós nos sentíamos na obrigação de sermos muito boas para provarmos que nós merecíamos estar ali, né? Assim, essa realidade, tanto do curso em si, quanto da necessidade de adaptação, porque eu entrei uma menina, né? Aquela realidade era totalmente diferente para mim, foi importante porque, como eu falei com a Beatriz, foi um ponto de inflexão na minha vida. Me obrigou a me tornar uma pessoa bastante resiliente para conseguir terminar aquilo e para conseguir ocupar o meu espaço, né? Então, isso foi fundamental, foi uma forma de um confrontamento que eu tive que me ajudou a me adaptar àquela situação e depois a entrar nas áreas que eu atuo, né? Porque eu trabalhei na área de petróleo e gás, trabalhei na parte de obras portuárias, né? E depois na parte de rodovia, parte de mineração de urânio, e agora estou trabalhando com a parte com o setor nuclear, né? Então, assim, são áreas bastante masculinas e que você precisa lidar com todo tipo de profissional, né? E com muita gente bastante machista, né? E saber lidar com esse tipo de pessoa, né? Saber reagir às situações que às vezes são situações bastante complicadas, é um desafio. E assim, eu gostei muito da fala da Marta, porque é fazer tudo isso com bom humor. Eu gostei muito do que ela falou sobre o que ela fazia, né? Eu pegava o ônibus e tal, e chegava lá no trabalho maquiada, arrumada. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu saía da Ilha do Governador e ia para a Barra da Tijuca. Pegava 2 ônibus, pelo menos. De salto alto, maquiada, magrinha, e chegava lá cedinho, 7 da manhã, com um sorriso daqui a aqui. Uma vez uma menina falou assim para mim: ué, você já cai da cama assim? Mas, assim, não cai da cama assim, acordava cedo pra caramba, né? Para conseguir estar lá às 7 da manhã, para conseguir pegar 2 ônibus e chegar lá às 7 da manhã. Mas era o meu jeito de enfrentar a vida, sabe? Assim, de colocar um sorriso no rosto e falar: olha, eu vou à luta de batom, de salto alto, em pé no ônibus. Mas, assim, a gente aprende, eu acho que nós, mulheres, temos muita superação, sabe? A gente é muito adaptativa, nós somos obrigadas a nos adaptar às realidades e nós somos confrontadas sempre com realidades muito diferentes, né? Agora eu sou mãe, eu me tornei mãe tem 2 meses, e isso foi um outro ponto de inflexão, né? Uma outra necessidade de adaptação. Então, assim, enfrentar esses desafios, eu acho que não é novidade para nós que somos mulheres, né? E inclusive para nós que somos mulheres e mães, né? Que ainda tem um extra. Sim, Bia, posso complementar? Achei bem interessante a fala da Liliane, me lembraram algumas coisas, porque a gente está sempre nesse esforço hercúleo, né? A gente tem sempre que demonstrar o dobrado, ou seja, eu sou tão capaz quanto uma pessoa da figura masculina, mas mesmo sendo tão capaz, muitas vezes eu tenho que me dedicar mais para mostrar que eu sou a mesma coisa capaz que ele. E eu estava assistindo uma palestra, eu acho que era do Karnal, não vou saber se era exatamente dele agora, mas em que ele fala mais ou menos isso. Então, as mulheres elas têm que gastar energia com isso, têm que gastar energia se desdobrando, porque a gente precisa mostrar sempre mais. A gente gasta energia porque, no fim, as tarefas domésticas são, né, colocadas nas costas da mulher, então a mulher cuida do filho, cuida da casa, trabalha fora, e ainda assim tem que chegar com um sorriso no rosto, porque é mais uma energia, porque imagina você não chegando com um sorriso no rosto, e aí vão, de novo, colocar lá a gente como se fosse no século XIX e levar para o lado da histeria, né? Olha lá a histérica, olha lá que está sempre nervosa, que está sempre estressada. Ou seja, a gente está sempre, o tempo inteiro, demandando muito mais energia e ainda assim tem que levar no bom humor, é praticamente uma obrigação. Né? Pensa um dia chegar mal-humorada no trabalho, que terrível que vai ser.
Então, eu acho que isso achei bem interessante a fala da Lili, também da Marta, de todas as meninas, mas porque me remeteu muito a isso, a gente tem que estar sempre bem disposta, sabendo que também é uma construção social, né? A gente precisa, a mulher ela é educada para ser estável emocionalmente, a gente precisa ganhar estabilidade emocional. A gente, né, não pode ser fraca ou chorar com pouca coisa. Eu acho que esse esforço, você coloca na conta tudo, fica realmente muito pesado, né? Então, enfim, só isso que eu queria contribuir mesmo. Eu queria complementar o que a Mari e que a Liliane, Mari, eu com intimidade já, que a Liliane falaram. Primeira coisa, eu acho que não precisava ser tão duro se não fosse esse machismo. E quando é uma mulher negra, aí tem o estereótipo, né? Angry black woman. Então, você balançou o pescocinho, o pessoal fala lá, barraqueira. E aí já vem o preconceito social também, né? Então, olha só, eu me lembro quando naquele tempo, a gente não podia usar esse cabelo afro, assim, a gente nem sabia usar isso, né, dona Vera? Porque não era bem visto. Então, veja bem, eu criei meu filho, eu fiz faculdade com meu filho pequeno, e graças a Deus eu tinha minha mãe, então eu sempre virei noite trabalhando, eu trabalhava no controle de gestão, né, a maior parte da minha carreira foi na área financeira, então a gente tinha essa coisa de fechamento, orçamento, vira à noite, não vem para casa, sai de madrugada, mas entra cedo. Então, como eu tinha minha mãe, eu pude fazer isso tranquila, porque ninguém estava maltratando meu filho, eu não tinha que correr para pegar e tudo mais, né? Mas eu tinha que chegar lá com o cabelo que era alisadinho, impecável. Porque se toma um ventinho, uma chuva, o meu já dava aquela encolhida. Mas você não pode trabalhar, né, como a Mariana estava falando, você tem que ter um esforço para você cuidar da sua aparência, não interessa se você virou à noite, você tem que ter um esforço para cuidar do seu. Uma pessoa com a minha voz, qualquer coisa que fala parece que está brigando. Então, eu fui chamada de agressiva várias vezes. Não era agressiva que eu usava naquele tempo, mas falava alguma coisa que não lembro mais como é que eles falavam isso, mas queria dizer que eu estava sendo agressiva. Ninguém nunca parou para observar. Eu sou contralto, eu cantava como contralto. A minha voz não é fininha. Então, se eu falava mais grosso que um homem, olha aí. Olha o problema. Né, meninas? Tá de TPM. Tá de TPM. Ai, dormiu de calça jeans. Isso. Ai, mal amada. Isso né? Eu sou mãe muito solteira. Então, assim, o filho tá doente. Olha lá, será? O pai não ajuda? Tem toda essa coisa. Então, não precisava ser tão duro, que a Liliane falou. Ela tá numa área realmente... Quando você falou nuclear, meu olho brilhou, né? Porque eu sou aquela que é apaixonada pelas tecnologias, pelas ciências e tudo mais. E como é difícil. Eu trabalhei em transmissão e distribuição de energia na primeira fase da minha carreira, assim, numa das maiores do Brasil que trabalhava com distribuição de energia na época, transmissão de energia na época. Então, era eu, uma menina pretinha, novinha, no meio daquele monte de homem, o pessoal olhava para mim e falava, o que é isso? Então, é muito sério, porque aí nesse tempo eu até não ligava muito para a aparência, porque eu era sozinha, mas depois eu tive filho, então eu precisei, né? Você precisa pôr um sapato salto, um terninho, uma coisa que eu detesto, mas tinha que colocar. E você tinha que chegar impecavelmente todo dia, porque diferente da sua colega branca, que tinha marido, família, nanã, ela podia chegar em casa no serviço muitas vezes meio arrasada, ai, meu filho não tá bem, e o chefe até falava, então vai para casa. E eu, quando eu fiquei doente, eu tive que falar para minha chefe, falei, olha, eu vou trabalhar de casa, estou levando meu laptop. E ela, e essas horas? Eu falei, se der para compensar, compensa, se não, desconta. Nunca mais ninguém tocou no assunto. E essa era uma mulher também, que tinha passado por tantas... Ela era muito dura. E ela falou para mim, quando eu saí no plano de demissão voluntária, tinha muitos anos, não queria mais, foi aí que eu fui para a Ebony de vez e tal. Ela falou, o seu alto astral vai fazer falta aqui. Porque eu chegava desse jeito aí, rindo, brincando, e daí que tinha pego condução cheia. Mas as pessoas não entendem que para a gente é um esforço, às vezes, quádruplo. Porque é a aparência, é o humor, é como fala, é com quem fala, é onde mora. Não precisa ser assim, se a gente tornar isso, né, mais equilibrado. Com certeza. Eu tenho uma afirmação para fazer, a gente já está chegando no fim do tempo que a gente tem, passou muito rápido, eu queria ficar aqui mais tempo conversando com vocês, mas é uma afirmação, às vezes, que pode até gerar uma polêmica, mas eu acho que ela é muito válida para esse diálogo, para essa conversa que a gente está fazendo aqui, que muitas pessoas, normalmente homens, costumam dizer que se a gente quer direitos iguais, né, se as mulheres querem direitos iguais, então elas vão ter que fazer as mesmas coisas que a gente.
E a Liliane, ela tem uma questão de trabalho, de campo, de carregar coisa, de andar no meio do mato, que ela compartilhou comigo e que foi muito legal. Eu deixo esse espaço aberto para vocês, então, para falar um pouco disso. Será que é isso mesmo? Será que é essa igualdade que a gente quer? Será que não tem aí meio que uma deturpação da igualdade que a gente busca? Olha, desculpa, desculpa, Liliane, mas assim, não, se pode eles querem falar. falar de igualdade, então que sejam igual o cavalo marinho, vão parir também, né? Simples assim. Porque que igualdade é essa que eles estão falando? A gente tem que fazer o que é necessário para estar no campo onde a gente está. Se é mulher, se é homem, o que chama de igualdade? Igualdade de acesso, né? Enfim, desculpa, Liliane. Não, isso que a Beatriz falou me lembrou de um momento, né, de uma conversa num ambiente que eu estava com colegas de trabalho, todos homens, claro, eu a única mulher, e um colega levantou essa questão, né? Ah, vocês querem direitos iguais, mas quer sair mais cedo para amamentar o filho. Isso não é direito igual, né? E aí eu fiquei pensando, pois é, né? Mas assim, você não pariu, né? Você não vive essa experiência, mas você quer ter uma esposa que te dê o filho. Olha como a vida é injusta para nós mulheres. Eu confesso que a maternidade me fez fazer uma autoavaliação. E eu cheguei à conclusão que eu já fui muito machista. Machista com outras mulheres. Eu fui muito... me adaptei tanto à vida, né? Eu me tornei assim, uma pessoa que eu tentei ser tanto de igual para igual que eu terminei ficando igual. Vocês entenderam? E chegou um momento, né, quando eu me tornei mãe, que eu comecei a rever tudo isso, né? Quer dizer assim, eles querem ser pais. Uma mulher deu filho para eles, ela gerou, ela ficou 9 meses, e a colega de trabalho ele não consegue ver como essa mulher, como a mulher que ele tem, que também tem vontade de ser mãe, né? Eu tive minha filha agora com 38 anos. Então, assim, existe essa questão de olhar para a colega como uma igual nesse sentido. Ah, você batalhou, você quer o espaço igual ao meu, então você tem que ser igual a mim. Né? Então, você não vai ter filho. Para que você vai parar para ter filho? Né? Olha, até às vezes com um olhar um pouco discriminatório, assim, você querer ter filho e não priorizar a carreira o tempo todo, né? Mas, assim, a gente tem que entender, e pelo menos é isso que eu tenho trabalhado em mim, né? Que existem várias partes da nossa vida que a gente precisa trabalhar, né? E valorar. E, por exemplo, para nós, a maternidade, não para todas as mulheres, mas para algumas, é uma vivência que elas querem experimentar, querem viver. Né? Então, assim, como a Beatriz falou, lá na graduação, era esse esforço para até fisicamente competir, para a gente mostrar que conseguia também, que conseguia andar o dia inteiro debaixo de sol, pegando carrapato, né, com uma mochila nas costas, e os professores extremamente machistas, entendeu? Ficavam lá como se fosse assim, provocando para ver se você desistia do curso, né? Então, no primeiro semestre já tinha um campo e já tinha essa visão assim, olha, depois do meu campo, tantos desistiram, né? Então, assim, uma visão tão triste para o mundo de hoje, né? Nós já evoluímos tanto, por que isso? Né? E essa questão da igualdade, eu acho assim, que nós lutamos pelo nosso espaço, mas a gente tem que reconhecer isso. Nós somos múltiplas, nós somos extremamente diversas, a gente faz um monte de coisas. E me desculpa, a gente faz muito mais coisas do que os homens. Né? Uma delas é a maternidade, né? Que eu passei a noite toda, por exemplo, com a minha bebê, deitei 5h30 da manhã, acordei 7h30 e não dormi mais. Entendeu? E estou aqui. Eu costumo dizer outra polêmica, Beatriz, que homem tem inveja, porque eles não podem parir. Eles nunca vão sair de dentro deles um ser humano pronto. Então, eles precisam pôr a gente para baixo. Tudo bem que a gente não faz isso sozinha, né? Mas a minha avó, por exemplo, tinha os filhos dela sozinha. Falava para os filhos, vai lá, faz isso e não entra aqui. E tinha os filhos sozinha e falava, pronto, já nasceu. Minha avó teve vários filhos sozinha desse jeito. Que homem que faz isso, gente? Os homens pegam a gripe e não conseguem ficar de pé?
Então, assim, tá na hora de reconhecer que precisa de igualdade e precisa reconhecer algumas verdades, né? E uma delas é o que Liliane bem colocou. A gente faz um monte de coisa. E a gente faz um monte de coisa com a cabeça erguida, com um sorriso na cara, porque quer coisa melhor do que você poder cuidar da tua filha, embora você com certeza tenha ficado cansada a noite inteira. Mas tudo bem, você levantou cedinho, tá aí até agora, não tirou sonequinha, não tá reclamando. Não... Homem não faz isso, ou pelo menos a grande maioria não faz isso, ou não faz para a gente ver, porque a gente não tem essa experiência no trabalho também, né? De ver homens falar, olha, eu passei a noite inteira com meu filho para minha mulher poder apresentar o projeto de mestrado, de doutorado dela. É. Vera, Mariana, vocês gostariam de complementar, só para a gente já encerrar? Eu queria falar essa questão da igualdade, né? Teve uma época que eu era supervisora do setor de suprimentos e era presidente da Associação dos Servidores lá do TCM, que eu fui aí por alguns anos. E eu fui convidada para substituir o supervisor da manutenção da infraestrutura. E lá só tem homem mesmo. Então, eu fui, assim, fiquei 15 dias lá, e quando eu cheguei, eu já levei uma carteirada. Falei, quero saber se você vai ficar aqui mesmo, vai tomar conta, né? Eu falei, olha só. Aí eu peguei assim, de cara, tinha um quadro do São Paulo, do time do São Paulo atrás, eu já botei a minha canga do Corinthians ali em cima, né? Eu vou falar, os caras estão querendo saber se eu tenho capacidade, então eu vou provar quem manda aqui. Entrei no Cartola, porque o negócio deles era futebol o dia inteiro. Aí entrei no time deles lá do Cartola, não ganhei, mas fiquei em segundo lugar, sabe? E tinha um pepino grande lá para resolver, um negócio de um vazamento de água aqui. Os caras passavam a noite lá e ninguém descobria o que era. E só tinha um cara que tomava umas lá e ninguém acreditava nele, e ele falava que fazia um barulho chuá. Assim, eu falei, quer saber, eu vou ver o que esse cara está falando. Aí fui lá ver o que... E ele tinha razão, era lá mesmo, não fazia aquele chuá, entendeu? E assim, eu fui chefe deles, continuei comandando o meu setor lá, eu dividia, ficava a maior parte do tempo lá, né? E um pouco lá no meu setor, e ainda presidia a associação. Então, a igualdade, né? A igualdade, para mim, ficar igual a eles, foi pouquinho, né? Porque eu tinha que ser igual e ainda tinha mais duas coisas para cuidar, né? Para cima disso, né? Era isso aí. Eu até trago um pensamento aqui, né, ouvindo vocês falarem tudo, porque eu acho que essa frase ela é muito simplista e ela serve exatamente para a manutenção dessa desigualdade, né? Então, quando uma pessoa argumenta isso, né, então vai ter que fazer as mesmas atividades que os homens fazem. Tá, eu pergunto, qual atividade que vocês fazem que a gente não consegue fazer? Me diz uma. Né? Porque eu realmente não consigo pensar. Tudo bem, talvez eu precise fazer 3 voltas ali, porque eu não tenho a mesma força física que você, mas também porque eu não me preparei para isso. Porque se eu for malhar na academia e ficar, tenho certeza que eu vou ter a mesma força que você. Então, eu acho que essa frase ela embasa um pouco e ela traz à tona uma questão que é a construção social, né? Desde a infância, as meninas são treinadas para as atividades domésticas, para as atividades de cuidados, e os homens são treinados para as atividades das ruas, para as atividades criativas, para ser o astronauta, né? Então, desde o início, desde a nossa infância, que a gente que é construída essa desigualdade. Você pega uma escola, então, ensino infantil, ensino fundamental, você vai ter professoras mulheres. Vai para a faculdade, para a graduação, para as atividades intelectuais, você tem professores homens. Então, eu acho que quando a gente fala, né, essa frase, ela me traz um pouco isso, porque é a manutenção de um sistema que ele é muito bem construído, e ele serve exatamente para que se faça a manutenção do poder dos homens, né, para que se continue com esse machismo estrutural. Quando a gente fala que tem que ensinar, sim, questões de gênero na escola, é exatamente isso, porque muitas vezes na casa as crianças, as meninas vão brincar com a boneca, aprender a cuidar, aprender a ser mãe, né? Aprender a cuidar do lar, aprender a cuidar dos filhos, aprender a ser estável emocionalmente
para lidar com as questões dos maridos, para lidar com as questões dos filhos, enquanto os homens são preparados para a atividade física, né, para jogar bola. Então, eu acho que o segredo da manutenção dessa estrutura que a gente vive hoje, ela está sim na educação, ela está sim na questão da nossa construção social enquanto seres humanos. E é engraçado que a gente vê quem repete essa frase, né, quem repete que, então, se vocês querem direitos iguais, vocês têm que fazer as mesmas coisas que os homens, no geral, são as mesmas pessoas que acham ruim quando a gente fala que tem que ensinar a questão de gênero na escola. Né? Então, fica por isso que eu digo que ela é muito simplista, porque se você discute e debate, na segunda linha você já desconstrói ela. Não tem como a gente falar de igualdade de gênero se a gente não falar de movimento de base, né? De educação de base, de ensinar, sim, que as nossas crianças, que menino pode cozinhar, que menino pode brincar de boneca, que menina pode jogar bola, que menina pode brincar de carrinho e ser astronauta. Né? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sobre como a gente está educando as nossas crianças, porque se a gente quer uma mudança disso no futuro, é ali que a gente precisa atacar, é essa geração que vai construir a geração do futuro. Hoje a gente já está nisso, a gente está, inclusive, dando passos para trás, né? Me parece. O machismo está mais arraigado, o ódio está mais arraigado, a LGBTfobia está maior, o racismo está maior. Então, eu acho que a gente está num movimento contrário. A única forma da gente conseguir desconstruir essas estruturas que fazem a manutenção de todas essas desigualdades, que nos transformam de maioria para minoria, né? Porque nós somos, numericamente, nós somos maioria. Só que em questões de direito, em questões de acesso a direitos, em questões de acesso a cargos, a posições a ocupar espaços de poder, a ocupar espaços em que a gente vai poder tomar decisões, nós somos minoria. Então, realmente, quando você me traz essa frase, né, eu primeiro me questiono, né, qual atividade vocês conseguem fazer, homens, que eu não consigo? Me fala uma, que aí a gente pode mudar o tom da conversa, mas enquanto você não me provar uma que eu não consiga fazer, aí a gente vai continuar brigando para que as mulheres tenham mais espaço. Enfim, aí eu finalizo a minha fala também agradecendo, foi um prazer estar aqui com vocês e trocar essas experiências todas. Eu que agradeço a todas vocês, foi uma conversa muito gostosa, de muita inspiração, e eu espero que as pessoas também continuem acompanhando aqui, né? Não só esse nosso bate-papo de hoje, mas os outros dois que vão ter também. Não sei, meninas, querem se despedir também? Eu quero dar uma última palavrinha, né? Agradeço muito o espaço, a iniciativa. Eu acho que nós realmente precisamos de mais espaços como esse. Cortou? Não. Não, né? Eu agradeço muito o espaço, né? Agradeço a CONACAT por abrir esse espaço, pela iniciativa. E a gente vê que tem muito para falar sobre esse assunto, né? Tem muito ainda para a gente discutir e para a gente trabalhar para mudar essa realidade, né? Nós precisamos, como a nossa colega falou, fazer uma reavaliação enquanto sociedade. E eu vejo também o nosso papel enquanto mulher-mãe, a nossa responsabilidade na educação dessas futuras gerações, né, para mudar esse cenário que nós temos hoje. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a dona Vera, que foi a primeira pessoa a fazer esse convite. Estou sempre à disposição, é importante a gente falar desses assuntos. Liliane, eu tenho um filho, meu filho tem 20 anos, e eu consegui criar o meu filho, era eu e minha mãe, então ele mesmo fala, eu não tenho como ser machista, mãe, eu fui criado por 2 mulheres. Eu vejo o trato dele com a namorada, com a própria vida dele, como é possível, não é que ele é perfeito, não é isso que eu estou falando, mas como é possível a gente, com a educação, fazer com que essas gerações sejam mais sensíveis
a esses temas que realmente tocam a humanidade e o progresso da sociedade, porque uma sociedade desigual, em qualquer âmbito, ela não entra no futuro. Então, não adianta querer ter um pedacinho da sociedade, é o pessoal que estudou, homens, enfim, né, lá no futuro, e parte dela presos num tempo que não existe mais. E a gente já está no futuro. Por isso que essas pessoas, como a Mariana colocou, estão sempre querendo fazer a manutenção para não sair dessa zona de conforto, para não sair da manutenção do privilégio, porque, ora bolas, se todo mundo for questionar quando... mas se você é um homem, então, me fala uma atividade que você faz que eu não consigo e a gente for fazer o contrário, tá bom, homem. Então, fala aí quais atividades que eu sou mulher faço que você realmente não vai fazer nunca. Então, a gente vai... Esse argumento vai pesar, porque são muitas, né? E a gente até já falou aqui. Então, realmente, a educação, educar os jovens, fazer essas interferências, essas conversas que a gente faz quando chega março, quando chega lá novembro, que é o mês da consciência negra, é importante, porque as pessoas, às vezes, se veem nessas falas e falam, olha, eu posso me atentar, de repente a minha carreira não está andando porque o meu chefe é machista e eu não tinha me atentado. Porque eu não sei vocês, mas eu demorei muito tempo para entender o que acontecia. E hoje é que eu olho para trás e falo, aquilo era racismo, aquilo era machismo, aquilo era preconceito, porque a minha mãe era empregada doméstica, né? Mas naquele tempo eu não sabia disso. Talvez foi até melhor eu não saber, porque foi como eu consegui seguir em frente, sem ter a certeza de que eu faria um monte de coisas e não chegaria a lugar nenhum. Vera, o seu tchau. Quero agradecer mais uma vez a CONACAT, a oportunidade de ter essa conversa com essas mulheres maravilhosas. Para mim é sempre enriquecedor. É isso, obrigada. Então é isso. Curtam e compartilhem esse vídeo. Mandem para mulheres e homens. Até mais.